Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe o nosso dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu escrever um negocinho aqui. Não é nada, não. Bom dia, irmã Zuleide, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Bom dia, Marley. A paz do Senhor. Hoje tá caindo todos os papel aqui. Bati a mão, foi tudo pro chão. Como vocês estão? Vocês estão bem? Pra honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Como que tá aí na cidade de vocês? Tá frio? Aqui tá gelado. Aí lá pro meio-dia esquenta. Depois esfria de novo. Tá desse jeito aqui. Bom dia, Joelma. A paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Amém. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Como que tem sido o jejum para vocês? Quem tá fazendo o jejum uma vez por semana? O de 24. Tá indo tudo bem? Ontem tive um relato de uma irmã nossa, né, daqui do ministério, que ela tem conseguido e o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela. Aleluia. Bom dia, Adeline. Bom dia, Eli Francisca. Bom dia, Wanda. Bom dia, Estela. Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos orar? Aqui no Pará tá calor. Ai, que gostoso. Aqui é calor, naturalmente. Aí vem o frio, a gente fica desse jeito. Tudo cheio de roupa. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Simone. Bom dia, Meire. A paz do Senhor Jesus. Aqui tá assim. Esse vento geladinho deixa a gente já tudo cheio de roupa já. É gostoso para ficar dentro de casa. Mas olha que delícia, no Pará tá calor. Aqui agora é friozinho. Amém? Vamos orar? Depois vocês vão me trazendo experiências com o jejum, tá? Como que vocês têm ficado, se tá indo tudo bem, se tá fácil, se tá encontrando resistência, se tem alguma fortaleza, né, que tá te impedindo de iniciar o jejum de terça, tá? Que é aquele que nós fazemos de terça para quarta, que é de 24. Almoça na terça e depois vai almoçar só na quarta. Depois você me fala. Aqui tá muito frio e chuva em Sergipe. Olha, Meire, então, aqui tá frio, não tá chovendo. Nós estamos intercedendo para que a chuva desça, porque tá bem seco. Tem muita criança doente, todos. Tem muita gente com a garganta ruim, fechadinha por conta da seca, que tá muito seco o tempo. O jejum tô fazendo, tá tudo bem. O Senhor está fazendo obra, aleluia. Glória a Deus. Tem sido disruptivo o jejum, aleluia, irmã. Aleluia, Marley. Pra gente que já tá nessa vida do jejum, né? O 24 ele vira rapidinho, né? Tô vendo muitas mudanças na minha vida, graças a Deus. Aleluia, irmã minha, é isso mesmo, viu? Aleluia. Sem noção do jejum, você não sabe como que funciona? É um jejum uma vez por semana que nós fazemos do ministério, né? Pedindo um romper, pedindo para que a nossa fé seja aumentada, que o nosso posicionamento diante do Senhor seja fortalecido. Então, nós almoçamos na terça-feira até 1h. Algumas pessoas estão fazendo até o meio-dia, depende do horário de cada um, tá? Mas aí para de almoçar 1h, come sobremesa e não se alimenta de mais nada sólido, tá bom? E aí você vai só fazer refeição no dia seguinte. Se você parou a terça-feira 1h, você vai voltar a se alimentar quarta-feira 1h da tarde. É 24 horas só na água com gás, chá sem açúcar
e café sem açúcar, tá bom? É esse o jejum para nos posicionarmos mais diante do Senhor. Aleluia. Aí, irmã, quem que colocou esse aqui? Deixa eu ver. A Joelma. Está fazendo na sexta para o sábado. Amém, irmã. É isso, uma vez por semana. Nós estamos buscando uma vida jejuada. Por que uma vida jejuada? Porque uma vida jejuada nos fortalece. Nos fortalece, quebra legalidades da mão de Satanás. O diabo odeia quem faz jejum. Ele odeia o jejum. Por quê? Porque ele sabe que o jejum nos aproxima de Deus, mata as vontades da nossa carne. A nossa alma se aquieta, o nosso espírito se eleva a Deus. Então, quem faz é poderoso, tá? Então, é um estilo de vida mesmo, tá? E aí depois vai ficando fácil, você vai sentindo a necessidade de adquirir novos comportamentos em relação ao jejum. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos orar para começar? Feche seus olhos. Obrigada, Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor diante da Tua presença, em nome de Jesus. Eu me apresento diante do Senhor agora, meu Pai, e declaro que o Senhor é santo e poderoso na minha vida, nesse ministério, na vida de cada uma de nós que estamos aqui, Pai. Eu peço ao Senhor nessa manhã que o Seu Espírito Santo esteja junto de nós de forma poderosa, de forma que possamos sentir a presença do Seu Espírito Santo, Pai. Que a palavra dessa manhã nos traga resposta, porque a palavra do Senhor nos revela a verdade. E é isso que nós buscamos todos os dias. Um novo posicionamento. Buscamos respostas no Senhor. Essa é a vida que nós queremos. É a vida que nós estamos vivendo e buscando cada dia no mais profundo. Uma vida construída e sendo guiada pelo Senhor, através do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração agora, em nome de Jesus. Repreendo todo coração endurecido, todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca sobre cada um de nós agora, Pai, uma nova armadura das cortes celestiais. Armadura de alta patente, envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. Novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, Senhor, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, um novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos protegidas, Senhor, pelo Teu poder, revestidas de poder. É as mãos do Senhor que nos guarda. Nós podemos sentir o Teu cuidado, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor respeita o tempo de cada um. A maturidade espiritual de cada um de nós é diferente e o Senhor nos trata com amor, com o mesmo amor. Obrigada, Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Esteja nessa manhã. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida, declaro que é o nome do Senhor que é exaltado aqui todos os dias, e assim sempre será. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos fazer a leitura de Atos 14. Atos 14 traz para nós um evangelho com poder em meio à perseguição. E nós vamos ver que a perseguição, ela sempre existiu, desde Jesus. As Escrituras sempre traz essa perseguição e a nossa vida sempre vai ser assim.
Então, por isso, nós precisamos entender que nós não somos vítimas. Nós não podemos viver no vitimismo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e pedir para que a glória dele, para que o poder dele nos dê coragem, nos dê ousadia para viver todas as adversidades da nossa vida. Amém? Glórias a Jesus. Então, esse capítulo, ele vai dar continuidade ainda à primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ainda dá uma continuidade no que nós lemos. E mostra também para nós o padrão que se repete, que vai se repetir em muitas cidades, que é qual o padrão? Da pregação, da fé, né? Que os apóstolos vão falar da fé, dos sinais, das conversões em massa das pessoas, a oposição, que vai continuar existindo, mas também a perseverança, tá bom? Nós vamos ver aqui também um episódio em que os apóstolos são adorados como deuses na cidade de Listra. E aí aqui fica um alerta contra o orgulho e a idolatria religiosa, tá bom? Vamos ler então, para meditar sobre isso? Atos capítulo 14, versículo 1 diz assim: Em Icônio. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Então, por que fala da mesma maneira? Porque eles buscaram uma sinagoga, onde na sinagoga vai os judeus e os não judeus, que existem os judeus e os visitantes, que também são considerados como gentios. Então, Paulo aqui, nós vemos que ele segue a mesma estratégia de ir primeiro aos judeus, como mandava a aliança que está em Romanos capítulo 1, versículo 16, tá bom? Então, aqui diz que eles falaram de tal modo, aqui diz, falaram de tal maneira, que indica essa fala aqui? Com clareza, com poder, com persuasão, tá? Eles colocaram poder e clareza nas palavras deles. Então, quando o evangelho do Senhor Jesus é pregado com ousadia e verdade, judeus e gentios podem ser alcançados, tá bom? Por quê? Porque a ousadia, que é a autoridade de levar a palavra, e a verdade toca os corações das pessoas. Amém? Versículo 2. Mas os judeus que não creram atiçaram os judeus contra os cristãos. A oposição não apenas reagiu aqui, ela foi intencionalmente alimentada. O evangelho verdadeiro, entendam que o evangelho verdadeiro, inevitavelmente, ele gera resistência. Lembra quantas vezes nós falamos? Ele confronta, porque a verdade confronta. A verdade traz um confronto ali para quem está ouvindo, especialmente nos corações endurecidos, tá? Naqueles que carregam a religiosidade vazia e aí se torna um coração endurecido. Versículo 3. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Então, mesmo diante da oposição, eles permanecem levando o evangelho. Mesmo diante das pessoas perseguindo eles não param, eles não desistem de levar o evangelho. E Deus confirma a graça. Deus confirma a graça sobre a vida deles e não os méritos. Os sinais que Deus permite que aconteça até nos tempos de hoje, sinais, curas e maravilhas, são testemunhas do evangelho, não substitutos da fé. Quando nós vemos um milagre, isso é testemunha do evangelho, da autoridade do nome de Jesus, e não um substituto da nossa fé. Amém? Versículo 4. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes,
resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Aqui mostra para nós que o evangelho traz divisão. Ou a vida, ou ele leva a vida, ou ele desperta a ira. E é muito nítido isso para nós. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por situação de tentar levar o evangelho para alguém e a pessoa se ira ali, ela se exalta, ela levanta a voz. Ali ela está demonstrando uma dureza de coração, então ela começa a gerar um sentimento de raiva, de ódio por aquilo que você está falando, porque muitas vezes o orgulho da pessoa traz para ela uma cegueira espiritual. Então, através do orgulho, ela quer dizer assim: eu já sei, eu creio em Deus. Então, isso é uma divisão do evangelho. Amém? Então, fugir aqui, no caso dos apóstolos, quando houve a divisão, porque aqui vai mostrar que eles fugiram, né? Ó, cadê? Então, os não-judeus e os judeus, juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. E quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, que são as cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Então, fugir aqui não é covardia, é sabedoria. Nesse caso aqui, Jesus mesmo ensinou isso lá em Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 23. Vamos ver o que está falando aqui. Ó, Mateus é o primeiro livro. Capítulo 10, versículo 23. Quando Jesus ensinou assim, ó. Jesus disse: quando vocês forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amém? Então, o próprio Jesus ensinou aqui. Então, eles tiveram uma atitude de sabedoria. Amém? Mas o foco permanece, né? Olha que lindo. O foco permanece. Qual que é o foco? Proclamar a palavra, levar a palavra. Eles fugiram para outra cidade, para um novo lugar? Sim, eles foram, mas a missão não parou. Eles continuaram levando o evangelho. Então, se nós estamos aqui, em um lugar onde as pessoas começam a nos maltratar por conta do evangelho, vamos mudar de lugar. Vamos para outro lugar, aonde sempre vai ter quem quer ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Versículo 8. Em Listra e Derbe, são nomes de cidades, tá? Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria e que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se, fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Aqui, deuses, letra minúscula, tá? Versículo 12. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus, minúsculo, trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Então, vamos parar aqui para a gente entender, ó. A cidade de Listra era pagã e a tradição local dizia que os deuses podiam visitar os homens. O que é uma tradição local? É uma cultura naquilo que a pessoa crê por falta do conhecimento. Por falta do conhecimento da palavra e da verdade, as pessoas acreditam naquilo que elas sentem necessidade naquela hora. Por quê? Porque estão perdidas, estão sem direção.
tá? Então, isso revela aqui como o milagre foi interpretado com base na cultura local. Por falta de conhecimento, eles tiveram a interpretação que aquele milagre tinha acontecido por conta do que eles acreditavam. E eles não acreditavam em Deus, nosso Deus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não tinham conhecimento da palavra. Era uma cidade pagã. Tá bom? Eles não tinham conhecimento. Então, olha o que nos traz aqui. Houve um milagre. Esse milagre foi interpretado de uma maneira errada. Nós vemos então que milagres não bastam. É preciso doutrina correta. É preciso conhecimento da palavra para interpretar as ações de Deus. Se a cidade não tem a interpretação da verdade da palavra, eles não sabem o que está acontecendo. Então, diante disso, eles vão interpretar da maneira deles, que foi o que aconteceu aqui em Listra. Tá bom? Vamos continuar no versículo 14 para vocês verem. Quando os 2 apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Rasgaram as roupas em sinal de protesto. Esse era o costume daquela época. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muitas dificuldades de evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Então, aqui, os apóstolos, nós vimos que os apóstolos rasgam as roupas, protestam e apontam ao Deus verdadeiro. Eles sabem que a glória não é deles. Então, eles precisam se posicionar com autoridade para mostrar para o povo que eles não podem ficar com a glória. Que a glória é de Deus, Criador de todas as coisas, aquele que tem controle sobre a natureza, o Criador de tudo. E que aquela adoração não deveria ser feita a ídolos, que era no caso que eles estavam querendo fazer. Eles adoravam a ídolos, a deuses falsos. Então, a reação aqui dos apóstolos é radical. Eles recusam qualquer glória humana direcionada a eles. E eles fazem uma defesa natural, argumentada pela fé. Eles falam de maneira firme, com autoridade, mas trazendo a verdade. Deus é quem sustenta todas as coisas, mesmo sem ser reconhecido. É Deus que faz, é Ele que traz. Tudo é dele. O governo está na mão dele, de todas as coisas. Quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele cuide, isso fica mais forte para nós. Nós conseguimos sentir e ver dia após dia o agir de Deus na nossa vida. Então, aqui, nesse trecho, o Evangelho confronta a idolatria e a religiosidade emocional com a verdade revelada. Porque esse povo, por ser pagão, eles viviam uma religiosidade por emoção. Entende? É uma religiosidade emocional. A carência pela verdade. Eles não tinham a revelação da verdade. Tá bom? E aqui vem o Evangelho de Cristo, confronta tudo isso. E onde Paulo fala para eles
que a idolatria não é o certo, que eles não estão fazendo o certo. Vamos ler o versículo 19, ó. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Versículo 20. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Então aqui, olha só, Paulo tinha acabado de dizer a eles que eles não deveriam fazer aquele sacrifício por conta daquele milagre, porque não era o Deus deles que tinham feito aquilo, mas sim o Deus criador de todas as coisas. E aí, aqui diz, a partir do versículo 19, que, vindo alguns judeus de outras cidades, se juntaram aqui e apedrejaram Paulo. Olha a dureza do coração das pessoas. Apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora da cidade, porque pensaram que ele tinha morrido. Então, a mesma multidão que queria adorá-los, né, porque era ele e Barnabé, agora tenta matá-los. Como pode isso? Há pouco estavam querendo sacrificar animais para adorar eles, e aí de repente chega um povo que se une a eles, e aí já começa o desejo de querer matá-los. Olha o contraste do povo. Guiados pelos sentimentos e pelas emoções que mudam o tempo todo dentro da nossa alma. Os sentimentos e as emoções mudam o tempo todo dentro de nós. Por isso, nós não devemos viver guiados pelo que nós sentimos e pelas nossas emoções. Nós devemos ter uma vida guiada pela palavra, pela verdade da palavra. Por quê? Porque a palavra não muda. Nós estamos lendo, olha, hoje nós estamos no capítulo 14, e não só em Atos, mas quantos outros evangelhos, quantos outros livros nos trouxe, que nós precisamos ser resistentes, nos fortalecer em fé, que nós vamos passar por perseguição, que vai haver falsos profetas, que vai haver quem acredita e quem não acredita na palavra. Então, quando nós temos uma vida guiados pela verdade da palavra, e vem a situação, nós vamos nos lembrar, é verdade. É verdade, eu sei como que eu tenho que como eu tenho que me posicionar diante disso que está acontecendo. O Senhor Jesus falou, os apóstolos passaram por isso. Então é assim que eu tenho que levar, é assim que eu tenho que conduzir essa situação. Amém? É guiados pela palavra e não pelos sentimentos nossos, pelas emoções. Olha o que aconteceu com o povo, guiado pela emoção. Estava adorando, já de repente quer matar. Entende? Então nós vimos aqui que a fama e a aceitação popular é uma coisa instável. É instável. O compromisso com a verdade é o que sustenta a nossa vida. Amém? Depois aqui no versículo 20, quando diz que os cristãos se ajuntaram em volta dele e ele se levantou, houve um milagre ou uma resiliência sobre-humana aqui. O texto não diz diretamente se foi um milagre ou se foi uma resiliência sobre-humana. Mas Paulo se levanta e continua. Imagina, ele foi apedrejado. Colocaram ele para fora, deram ele como morto. E ele se levantou. Amém? Então, quando a missão é de Deus, nem a violência física detém o chamado. Não detém quem foi chamado. Porque Deus é Deus de milagres. Quantas vezes você já se viu em situações tão difíceis, situações de perigo, situações onde de verdade você se sentiu ameaçada e você fechou seus olhos e orou pedindo proteção a Deus e se viu debaixo de um escudo?
ou usou, como diz em Salmos, coloca-nos debaixo das suas asas, Senhor, me protege. Eu preciso de proteção agora. Eu tenho certeza que todos nós aqui já oramos dessa forma e tivemos essa visão de estarmos sendo protegidas de verdade por Deus, diante de uma situação de perigo, de vulnerabilidade da nossa vida. Seja o momento que for, momento de que você desejou muito ser protegida. Poderia ser uma situação do seu dia a dia, poderia ter sido um momento de uma cirurgia e você só conseguiu pedir proteção e se ver sendo protegida por Deus. Então, entende? Aqui foi o que aconteceu com o Paulo. Deus tem esse poder de nos proteger, de nos cobrir com o poder dele, a nos dar toda a proteção verdadeira, né? A proteção que o dinheiro não pode comprar é a que Deus nos dá. E é muito lindo isso. Amém? Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus. Versículo 21 vai falar sobre a volta para Antioquia da Síria, quando diz assim: Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. E depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Então, mesmo nos lugares onde eles foram perseguidos, eles voltam para fortalecer os irmãos. Eles não fogem, eles voltam. Coração de Cristo. Eles tinham o coração de Cristo. Amar a todos. Não desistir de levar o evangelho para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas recebessem a salvação. Esse é o coração de Cristo. Olhar para as pessoas que nos perseguem e desejar que ela seja salva. Olhar para ela e pensar assim: meu irmão, minha irmã, eu desejo a sua salvação. Vem, Espírito Santo, toca nesse coração. Troca esse coração de pedra por um coração humano, um coração de carne. Esse é o amor de Cristo em nós, coração do Senhor Jesus em nós. Amém? A missão não é só evangelizar. A missão é formar discípulos, consolidar a fé. A missão é levar pessoas a entregar a vida para Jesus, levar pessoas para amar Jesus como nós amamos, levar pessoas a viver essa vida de paz, como nós estamos buscando viver todos os dias. Amém? Olha o versículo 22. Meu versículo 22 está grifado. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Olha que lindo aqui o que eles fazem. Olha só. Eles encorajam a todos. Eles os crentes com promessas fáceis. Ele não faz isso. Ele não ilude os crentes novos. Ele traz que todos passaremos por tribulações, por aflições, para entrar no reino de Deus. Então, o sofrimento não é exceção. Na igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então, aqui nos traz uma formação de liderança. A formação de liderança local era prioridade. Isso ajudaria no crescimento da igreja. E nós vemos até hoje, né, que formação de liderança, uma liderança com responsabilidade, com esse coração de Cristo, ajuda muito no crescimento das igrejas. Então, a igreja verdadeira, ela é organizada. Ela é organizada, espiritual e supervisionada
por uma liderança séria, por uma liderança que tem posicionamento, que tem amor a Jesus, né? E temor a Deus. Amém? Versículo 24. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província de Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus, pela palavra dessa manhã. Obrigada, querido Jesus, nós amamos o Senhor. Aqui nós vimos que então eles encerram o ciclo missionário com responsabilidade e prestação de contas, que eles prestam contas de tudo que eles fizeram. A glória é de Deus, o relatório é coletivo. Entende? Assim acontece hoje nas igrejas. A glória é de Deus, mas o relatório de tudo que acontece é coletivo. Missão é corpo e não ego. Amém? Glórias a Jesus. A missão, então, ela é feita de intensidade. Olha só. A missão é feita de intensidade, mas também é necessário um descanso. Acontece o envio, mas também tem o tempo de comunhão, que é a hora de voltar, assentar-se à mesa, ter um tempo de comunhão com os irmãos, fazer uma refeição, oração, jejum, comunhão, para que as nossas forças sejam renovadas. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de tempo de comunhão, depois de servir, porque nós também precisamos ser renovados em forças da presença. A nossa fé precisa ser renovada todo o tempo. Devemos ter uma disciplina semelhante a essa. Buscarmos com intensidade, sim, todas as coisas do reino, com muito amor, com muita responsabilidade, mas também nós devemos descansar quando necessário. Amém? Levarmos a palavra a todos que querem ouvir, mas também precisamos ter comunhão com todos. Ouvir também é importante. Nós falamos da palavra, mas ouvir as outras pessoas também é um tempo de comunhão, principalmente com Deus. Quando nós oramos, na maioria das vezes nós falamos e aí nós louvamos, adoramos, agradecemos, pedimos, e ali está o nosso tempo de intimidade com o Senhor. E você faz um pouquinho de silêncio? Você fica um tempo em silêncio? Ali na presença do Senhor? Porque é preciso fazer silêncio para ouvir a voz do Senhor falar com você. Orar em línguas. Se você ora em línguas, para que o seu espírito seja edificado no Senhor. E faz o silêncio. E ouve a voz do Pai. Como é maravilhoso. Nós precisamos desse tempo de comunhão com o nosso Pai também. Chamar pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche-me mais. Eu quero ser mais cheia. Eu quero mais. Eu quero servir no reino com mais autoridade, com mais poder. Eu desejo operar sinais e maravilhas. Eu desejo operar cura na vida das pessoas. Eu desejo que o meu coração seja como o de Cristo. Eu desejo levar almas ao Senhor. Que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Que a minha boca seja usada para levar o Evangelho. A oração genuína que o Pai recebe.
Os anjos sobem com o nosso pedido e os anjos descem com os nossos pedidos de orações, para que o Senhor assim faça a vontade dele na nossa vida. Amém? Anjos levam os pedidos, anjos descem com as respostas. E esse é o mundo espiritual dos anjos o tempo todo na nossa vida, quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Amém? O que nós aprendemos aqui hoje? Que o evangelho verdadeiro sempre vai enfrentar oposição, sempre. Mas a oposição não impede o evangelho de seguir. Perseguições, apedrejamentos, incompreensões, tudo isso marca a expansão da palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. É o evangelho, é o reino que cresce, é a igreja que cresce, é a igreja que avança. Nós estamos vivendo o tempo agora do avivamento, o avivamento chegando numa velocidade que quem está pronto está sentindo, está percebendo. Quanto maior a nossa entrega, mais a gente recebe, mais firme é o nosso posicionamento. Amém? Nós vimos também que os milagres, quando eles acontecem sem o conhecimento da palavra, eles geram idolatria. Milagres sem o conhecimento do evangelho traz idolatria aos pagãos. Como na cidade de Listra, o povo adorou os apóstolos, mostrando que maravilhas sem ensino de verdade desvia o coração das pessoas. Então nós precisamos ter esse cuidado também na vida das pessoas, não deixar elas pensarem o que não é verdade quando recebem um milagre. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E a missão envolve sofrimento, assim Paulo disse. Paulo foi muito verdadeiro quando trouxe essa palavra a todos ali que estavam ouvindo. Paulo não enganou o povo. Paulo não enganou os discípulos, né? Falando que seria fácil. Não, ele não fez isso. É necessário passar por muitas tribulações. Foi isso que ele trouxe ao povo. Nós precisamos continuar com perseverança, com fé, com coragem e ousadia. Nós vimos que o evangelho, ele forma igrejas saudáveis quando tem uma liderança local. Quando há uma liderança para cuidar das coisas. Lembra que teve um tempo em que Pedro e João precisaram escolher pessoas para cuidar da parte administrativa, da parte do dinheiro, porque eles não podiam perder tempo cuidando do dinheiro que eles recebiam, das coisas que eles recebiam. Eles precisavam aproveitar o máximo de tempo deles levando o evangelho. Então, por isso a necessidade de uma liderança local para ajudar na organização do reino. Amém? Os apóstolos, eles não apenas pregam, eles estruturam a fé. Eles levam presbíteros, no caso aqui citados. Amém? E a missão precisa de prestação de contas. Nós vimos isso também. Prestação de contas, oração e comunhão. Aleluia. O ciclo se fecha aqui, em Atos 14, com a edificação da igreja de Antioquia, de onde tudo começou. Glórias a Jesus. Aleluia. Foi na igreja de Antioquia, onde tudo começou. Obrigada, Jesus. Nós estamos prontos para continuar, caminhar, sermos firmes, mesmo quando a multidão te aplaude hoje, mas amanhã te rejeita? Nós estamos prontos? Eu estou pronta, porque eu não vim aqui para receber a aprovação de homens e nem para agradar homens. Nós viemos aqui para agradar ao Senhor e para fazer o que é certo diante dos olhos do nosso Pai. É para isso que nós estamos aqui. Enquanto você viver uma vida querendo agradar as pessoas mais do que a Deus, você vai viver uma vida de frustração. Você vai viver frustrada. Você vai viver magoada. Porque fica esperando as coisas dos outros e os outros nada pode te dar. Só Deus pode dar aquilo que você realmente precisa de verdade. Então esse capítulo ele nos traz um confronto com o fato de que o caminho do evangelho é cheio de poder, sim, é verdade.
mas também é cheio de tribulação. A nossa vida é assim em Cristo. Cristo nos dá o poder e a autoridade para atuar o evangelho no nome dele, mas também vai ter as tribulações na nossa vida. Seguir Jesus envolve milagres, sim, milagres, sinais, mas também tem pedras, tem a oposição. Entende? O que sustenta tudo na nossa vida é a consciência. É a nossa consciência de que nós somos enviados por Deus e não por nós mesmos. Nós não temos esse poder, mas Deus tem sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por mais essa manhã na presença dEle. Presença gloriosa, maravilhosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, permita que a sua vida seja guiada pelo Pai. Permita que a sua vida seja guiada pelo Senhor todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço a Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus, para que Ele abra portas na sua vida. Porta onde há muros, muros que ainda são resistentes, para que você entenda que você precisa permitir que a palavra de Deus seja confirmada na sua vida. Obrigada, Jesus. Só o Senhor pode te sustentar em meio a uma perseguição. Só o Senhor pode te sustentar. Aleluia, obrigada, Jesus. Assim como Paulo e Barnabé fizeram, faça você também. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Sejam persistentes. Sejam firmes. Vocês já sabem da verdade da palavra. Obrigada, meu Deus. Concede-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ousadia de pregar a verdade, Pai. Concede-nos, Senhor, a ousadia de pregar a verdade, mesmo em lugares hostis, mesmo em lugares onde nós não somos aceitos ou em lugares improváveis. Livra-nos, Senhor, do medo. Que o Senhor te livre de todo o medo, medo dos homens. Enche-nos, Pai, o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, o nosso coração com o Teu poder, com a coragem, com a ousadia. Aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos temor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que nós não nos calemos quando houver uma oposição. Nós não podemos nos calar. Não permita, Pai, que nós nos calemos diante de uma oposição, mas que possamos falar com muita sabedoria. Dai-nos a sabedoria de Estevão, em nome de Jesus. Sabedoria de Salomão, em nome de Jesus. Que com sabedoria, Pai, nós possamos falar da Tua graça, em nome de Jesus, confiando que o Senhor é o nosso Deus, que é só o Senhor que pode confirmar todo o posicionamento da nossa vida através de sinais, de maravilhas, segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa vida, todos os dias. Assim eu declaro sobre a sua vida, que a vontade de Deus seja feita na sua vida e que você entenda e aprenda a ser totalmente dependente do Senhor. Chame o Espírito Santo para que Ele te conduza, para que Ele guie os seus caminhos, para que Ele te coloque em posicionamento se você ainda não tiver. Clame por isso. Quando nós pedimos, o Senhor nos entrega. Livra-nos, Senhor, de todo orgulho, quando nós formos honrados. Que todo orgulho caia por terra da nossa vida, em nome de Jesus. A glória não é nossa e nunca será. A glória é de Deus. A glória é do nosso Deus, Criador de todas as coisas, Pai Todo-Poderoso. A glória é dele. Nunca fiquem com nenhuma glória. Não é nossa, nunca será.
que jamais tomamos para nós uma glória que não é nossa. Amém? Toda ela pertence a Deus. Então sempre declare isso ao Senhor, em nome de Jesus. E se o mundo tentar te exaltar, se o mundo tentar nos exaltar, Senhor, que tenhamos um coração rasgado, como Paulo e Barnabé, em nome de Jesus. Que nós possamos rasgar o nosso coração e que nós gritemos, assim como eles gritaram, com a vida, que somos apenas seres humanos. Somos instrumentos nas mãos do Senhor, Pai. Somos vasos que precisamos ser cheios todos os dias do teu óleo, do teu azeite, para que nós possamos derramar na vida das pessoas. Nós somos simples seres humanos. Somos pessoas como todas as outras, somos instrumentos. É isso que nós precisamos sempre nos lembrar, gritar ao mundo se preciso for. Que a glória de Deus, que nós somos dependentes do Pai. Fortalece-nos, Senhor. Em nome de Jesus, quando pedras forem lançadas na nossa vida, quando as pessoas nos criticarem, quando as pessoas nos excluírem, fortalece-nos, Senhor, na tua presença. Mostra para nós a tua face, Pai. Mostra para nós a tua glória, Senhor. Quando vier tempos difíceis, tempos de tribulações, tempos de resistências do povo, resistência na fé, quando nos depararmos com corações endurecidos, quando a rejeição vier, Pai, em nome de Jesus, se apresenta para nós, para que nós possamos nos sentir mais forte, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. E se necessário for cair, que a gente caia, mas que ao nos levantarmos, possamos nos levantar em fé, mais fortalecidos, mais posicionados, em nome de Jesus. Que o amor de Jesus nos fortaleça, e tudo bem se acontecer um dia de queda. Bate a poeira, levanta, lembra que é Deus que te sustenta, é Ele que te dá o direcionamento, é Ele que te fortalece, só Ele pode fazer tudo isso por cada um de nós. Só Ele é a alegria verdadeira da nossa vida. É a paz que o nosso coração busca incansavelmente todos os dias. Só Jesus pode nos dar essa paz. Por isso, amar Jesus, caminhar com Jesus, nos traz esse posicionamento de filhas de Deus, de filhas amadas, escolhidas, cheias do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos dê coragem a voltar a lugares onde nós fomos rejeitadas. Assim como Paulo e Barnabé teve essa coragem. Que nós tenhamos coragem de voltar a esses lugares, onde nós somos rejeitados, onde as pessoas nos feriram. Que nós possamos estar lá de novo um dia, para consolar essas pessoas, para discipular o Evangelho na vida delas e fortalecer cada um desses que rejeitaram a palavra, para que eles permaneçam firmes em Cristo Jesus. Amém? Que nunca busquemos multidões, mas discípulos. Que possamos sempre estar em meio às pessoas, pensando que ali está sendo plantada uma semente e que aquela pessoa vai gerar o desejo de levar o Evangelho a outros também, assim como você faz naquele momento, assim como você está fazendo. Que possamos ser semente na vida de outros, que possamos levar o Evangelho com amor e ousadia a todos. E lembre que se acontecer a rejeição, Jesus ensinou para que saiamos do lugar, né? Fuja dessa cidade. Vai para outra, mas continue levando o Evangelho. Mas que se a gente tiver a oportunidade de voltar para consolar aqueles que não receberam a palavra no tempo anterior, que nós possamos voltar lá sim. Porque o coração de Cristo é isso. O coração de Cristo não desiste das pessoas. Ele não desiste. E nós também não podemos desistir.
de levar o amor de Jesus a outros. Amém? Glórias a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a levantar as pessoas como igrejas fortes, porque a nossa primeira igreja é aqui dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a levar o Teu Evangelho e a Tua Palavra de forma que as pessoas se levantem fortes na Tua presença. Em nome de Jesus, assim como você também está se levantando agora como uma fortaleza na presença do Senhor, porque a verdade está sendo revelada para você todos os dias. Cada dia um pouquinho da verdade da palavra de Jesus. Então a semente que foi plantada no seu coração está recebendo a palavra. E a palavra, ela é o adubo, ela é a água que entra para que essas sementes criem raízes profundas no seu coração. E uma vez que essas palavras estão profundas em você, ninguém tira. A palavra cria raiz. Imagina raízes em volta de todo o seu coração, ninguém te tira. O Espírito Santo vive em você, caminha com você, te fortalece. E aí você começa a ter um posicionamento que diante de uma afronta, você não vai responder com os seus sentimentos e muito menos com as suas emoções. Não, você vai responder com amor na verdade da palavra. Amém? É na palavra que você vai responder. É guiados pela palavra do Senhor. É na verdade que você vai trazer o consolo para aquele irmão e para aquela irmã sua que precisa. Amém? É sobre isso. Esse é o Evangelho de Cristo. Isso é o amor de Jesus. O Evangelho é inclusão. É trazer as pessoas e não exclusão. Se você estiver escolhendo a quem pregar, escolhendo a quem atender, Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Então você precisa ter o posicionamento de Jesus na sua vida. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo seu amor. Obrigada. No fim do seu dia, no fim da jornada daquele dia, ou no fim de um ciclo, então você, por exemplo, foi numa comunidade ou numa igreja, em algum ambiente, você fez tudo o que o Espírito Santo te pediu. Você levou a palavra, você consolou as pessoas, você levou a presença do Espírito Santo, orou com todos ali. Então você terminou aquele dia, né? 9 horas, ó, glorificamos o nome do Senhor Jesus. E a Ele rendemos juntos toda a honra, toda a glória, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Amém. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui nesse horário profético na presença do Senhor. Quando você terminar uma jornada, um ciclo, assim como eles terminaram aqui esse ciclo no capítulo 14, volta para o seu lugar secreto. Volta para o Pai. Volta na presença do Senhor. Se coloque na presença. Ore, louve, contemple o que foi feito. Tenha um coração grato e um coração humilde a dizer: Pai, eu preciso aprender mais do Senhor. Eu preciso conhecer mais de Ti. Ainda há mais para eu fazer. Ainda é pouco que eu tenho feito. Ajuda, me fortalece, me ensina a administrar as horas do meu dia de uma maneira melhor. Se eu não estou sabendo fazer isso, dá-me sabedoria e discernimento para que eu administre melhor as horas do meu dia. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Entende? Nós precisamos disso. Nós precisamos desse coração humilde. Nós precisamos desse tempo de comunhão com o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. A missão é sempre de Deus. A missão é dele. Nós somos instrumentos que cumprimos a missão que ele nos dá. Não fomos nós que escolhemos a missão. Nós recebemos a missão que Deus nos dá. A glória é dele. A missão é dele. A igreja é dele e a glória é dele.
Amém? Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, por mais uma manhã, que o Espírito Santo se revela a nós através da verdade da palavra. Obrigada, Jesus. Assim como o Senhor Jesus também foi rejeitado, assim como o Senhor Jesus também foi perseguido, nós também seremos. Por isso ele passou por tudo isso, para nos ensinar como passar diante dessas situações, dessas adversidades que nós enfrentaremos na nossa vida. Mas se nós estamos com ele, a vitória é nossa. A palavra de Deus nos diz isso, e a palavra de Deus não mente. Então a vitória é nossa. Diante do deserto ou diante da tempestade, nós somos vencedores. Nós só precisamos nos manter posicionados, orando, buscando a presença e nos fortalecendo cada dia mais na presença do nosso Pai. Amém? Carregando o amor e a verdade de Jesus, a verdade das Escrituras que nos traz paz e posicionamento. E deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo me traz forte que o não é necessário. O não na sua vida é muito necessário para o seu posicionamento de verdade. Amém? Não aos homens quando isso vai trazer um descumprimento de princípios. É necessário que diga não. Nós não estamos aqui para agradar os homens. Entenda, mais uma vez, nós estamos aqui para respeitar as pessoas, nós estamos aqui para amar as pessoas, para consolar as pessoas e não para agradá-las. Agradar somente a Deus. Que nada tire você do descumprimento dos princípios, das leis do nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos orar em agradecimento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã em que o Seu Espírito Santo revela a nós a verdade da Tua Palavra. Nessa hora, Espírito Santo, eu peço que a Sua presença alcance cada um dos Seus filhos e das Suas filhas que estão aqui, Pai, recebendo da Palavra do Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas Suas mãos, Pai. Toda a glória é do Senhor, esse ministério é do Senhor, eu consagro esse ministério em Suas mãos. Eu consagro a minha vida a Ti, Pai, e declaro que eu sou só um instrumento, que eu sou simples ser humano como todos que estamos aqui. Usa-me, Senhor, e te peço que o Senhor use também cada um das Suas filhas e filhos que estão aqui, Pai. Usa-nos, Senhor, capacita-nos como é a Tua vontade, para que o reino do Senhor seja expandido, para que a verdade do Senhor seja levada e revelada a todo aquele que precisa, Pai. Que sejamos luz onde há trevas, que sejamos paz nos ambientes onde está em guerra, Pai. Que a verdade da Tua palavra possa estar no nosso coração quando nós precisarmos visitar um irmão, uma família, Pai, ou um lugar. Em nome de Jesus, nós iremos em paz, porque nós já aprendemos e sabemos que no momento certo, na hora certa, no lugar certo, é o Teu Espírito Santo que nos traz a palavra, que não cabe a nós nos preocuparmos com isso. Nós só precisamos ter a atitude e o amor de irmos até os lugares onde o Senhor nos pedir, porque lá, Pai, é o Seu Espírito Santo quem vai trazer a palavra. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por todo cuidado com esse ministério, por todo cuidado diante da vida de cada um que vem aqui, Pai, buscar um pouquinho do amor do Senhor, da Tua verdade. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Que o Seu Espírito Santo possa, nesse dia, nos auxiliar em tudo que nós devemos fazer diante de todas as situações. Damos total liberdade, Pai, para o Seu Espírito Santo operar sobre a nossa vida e nos dar a direção necessária.
É isso que eu oro, é isso que eu peço e agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Que seja um sábado onde você possa estar fazendo algo que você goste, na presença de pessoas que você ama. Se o Senhor pedir para você visitar alguém, visite alguém. Leve um bolo, uma garrafa de chá. Se essa pessoa for muito humilde, vá pronta. Vá pronta. Vai com o amor de Cristo no coração. O Espírito Santo vai te guiar em palavras. Leve o bolo, uma garrafa de chá e coloque à mesa. Tempo de comunhão. Jesus ama comunhão. Chama Ele para sentar com vocês nessa mesa. Amém? Em nome de Jesus, entenda que tarefas diárias nós temos todos os dias, o tempo todo. O tempo todo. Todo tempo nós temos tarefa, mas há a necessidade de um tempo diário na presença do Senhor. E esses tempos são maravilhosos. Amém? Em nome de Jesus, me deu até vontade de tomar café. Me deu vontade de fazer uma mesa agora, de verdade, meu coração queimou. Me deu vontade de fazer uma mesa de café da tarde. Vou pedir para o Senhor me trazer alguém no coração. Amém? Em nome de Jesus, é bom, não é? Quem não gosta de se assentar à mesa com pessoas queridas para falar de Jesus, não é? Aleluia. É isso, minha irmã. Olha, o Espírito Santo me tomou agora a mente, me deu até uma vertigem. Aleluia. Isso mesmo, irmã Estela, faz um bolo. Leva para essas crianças, ensinam elas a orar antes de fazer a refeição. Coloca elas para orar. Segurar o pedacinho do bolo, já fiz muito isso mesmo, quando evangelizava crianças, há uns 2 anos atrás. Leva uns pedacinhos de bolo assim, ó, coloca na mãozinha delas e ensina elas a orar, a agradecer, a consagrar aquele alimento. É tão bom e o Senhor trata e o Senhor faz todas as outras coisas. Amém? Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Até amanhã, 8 horas, tá? Tchau. Deus abençoe.